Todo momento de leitura é um momento que a gente para realmente pensar naquilo que a gente está lendo. Isso é maravilhoso porque você para de ter tantas informações e tantas coisas na sua cabeça e foca somente naquilo que você está lendo. Acho que é muito importante você tirar esse momento, sabe? Momento de você não precisar pensar nos seus problemas, nas suas vivências, né, de vida, porque a gente sempre tem várias coisas para fazer. Eu fiquei pensando muito nisso, porque quando eu falo que eu leio diariamente e quando eu falo para as pessoas que eu tiro esse tempo para ler, normalmente as pessoas me perguntam como eu faço para ler. E eu acho muito engraçado porque é uma coisa natural e às vezes até meio é um hábito. Eu diria que uma coisa bem mais faz parte mais de mim do que qualquer outra coisa, sabe? E é engraçado porque eu não tinha esse hábito. Mas sinceramente eu acho meio doido tá gravando esse vídeo pra vocês, porque tem muitas coisas que eu ainda não tenho como hábito. Por exemplo, eu leio um número X de livros e que pra mim ainda não é o suficiente. Acho que a gente sempre se cobra muito sobre isso, né? Porque a leitura é uma coisa natural pra mim e uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei, mas ainda assim é uma coisa que eu ainda acho que tá meio parada, sabe? É um hábito que eu deixei muito de lado e quando você volta, até você engatilhar naquilo, é muito confuso, muito complexo. E para você realmente pegar o hábito de ler de novo, é muito doido, sabe? Eu acho que só quem parou de ler e volta a ler sabe como é que é. É muito complexo pra gente e às vezes muito gratificante quando você lê e consegue ler aquelas 20 páginas, 30 páginas, sabe? E acho que essa é uma das dicas que eu poderia dar pra vocês. Objetivos é uma coisa que eu coloquei em prática e eu coloquei aos poucos. No começo eu colocava para ler 10 páginas por dia, frente e verso. Dá em torno de 5 páginas, porque, né? E é pouco, mas aos poucos você vai vendo que é muito pouco, sabe? Você vai tentando ler e você fala, meu, só 10 páginas é muito pouco, então você vai subindo gradualmente. E isso é muito, muito legal, sabe? Você vê que no começo você lia 10 páginas e de repente você lê 20, 30, 40 páginas muito fácil. Eu tava lendo um livro chama Porto Seguro, do Nicholas Sparks, e ele tem quase 500 páginas. E eu lembro que quando eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir ler. Eu acho muito grande, muitas páginas, eu não vou conseguir ler. E aos poucos eu ia lendo 10, 20 páginas e de repente eu tava na página 200 e pouco, sabe? E aí eu percebi que realmente eu conseguiria ler tudo aquilo, sabe? E eu estou falando muito, sabe? E aí eu consegui
chegar à página 300 e eu falei assim, acho que eu vou conseguir. Quando você coloca alguma coisa sem ser uma cobrança pra você, isso acaba sendo normal e natural pra você. Eu sempre deixo o meu momento de ler meio que até romantizado. Sempre coloco como se fosse uma coisa mais minha, só minha, sabe? E isso me ajuda muito, porque eu sempre quero ler no final da tarde ou no final da noite. Eu sempre quero ter esse momentinho meu, sabe? Eu sei que pra muitas pessoas é meio difícil e super, hiper louco ter essa sensação de que você vai ler todos os dias. Mas não precisa ter essa cobrança, sabe? De você ter que ler todos os dias. Mas você não precisa ter essa cobrança, sabe? De você ter que ler todos os dias. Não é necessário você precisar ler. Você não precisa ler. Quando você escuta outras pessoas falando, você tem que ler para poder adquirir conhecimento, ou tem que ler para você poder se progredir intelectualmente. Esse tipo de frase, ela te torna um pouco ansioso e até te cobra muito, porque você não precisa necessariamente ler para poder ser intelectualmente melhor, sabe? Particularmente eu amo romance. E essa é uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam. Lê aquilo que você gosta, sabe? Ficção, romance, comédia. É muito bom você ter esse momento, sabe? De ler alguma coisa que você curte ou que você gosta. Eu tenho algumas leituras que não me desenvolvem e não vão pra frente. Elas empacam, literalmente empaca. E isso é uma coisa que acontece muito quando você não tá curtindo a vibe do livro. E não necessariamente precisa ser por conta do livro em si, ou porque você não curtiu, enfim. Às vezes só não é o momento para você ler. Sempre tem um momento certo para você ler aquele livro, ou sempre tem aquela coisa que você vai se identificar no livro, então você vai ter que vivenciar isso, sabe? Um exemplo disso eu lia muito romance e eu não conseguia me identificar dentro do romance. Hoje em dia eu já consigo ver muito, muito, muito dentro do romance. Talvez seja porque eu estou num relacionamento muito saudável. Não sei. Pode ser que ajude isso. Mas o que eu quero falar é que você não precisa se cobrar necessariamente para você ler os melhores livros, os livros que estão em alta, os livros que te fazem progredir intelectualmente. Não. Você pode ler o que você quiser, desde um gibi, do mangá, até um livro comum. O meu primeiro livro que eu li foi O Pequeno Príncipe. E eu lembro muito bem que eu peguei ele só pra folhear. Eu achei meio esquisito, porque ele falava coisas meio mirabolantes e ao mesmo tempo você conseguia se ver naquele menino, sabe? E é uma leitura muito boa para iniciantes. Se você nunca leu, leia. O Pequeno Príncipe
É uma leitura maravilhosa, principalmente para crianças, e é uma coisa que eu indico super para qualquer pessoa. Eu li, eu já era grande, mas ainda assim já me impactou muito porque eu comecei a ler ali. Uma última dica e uma que é essencial é: vá com calma. Não leia já um livro de 400, 500 páginas. Como eu acabei de falar, leia um livro normal, um livro menor, um livro que você vê que você vai desenvolver, sabe? Pode ser um livro de 20 páginas, tem vários. E é um livro que você vai construindo camadas, sabe? Com os seus objetivos, com os seus dia a dia. Tenta intercalar a sua vida com os seus livros. Não precisa você focar só nos livros. Claro que livros intelectuais vão te trazer muitas coisas boas, mas, por experiência própria, se você começar a se cobrar muito para esse lado, não vai rolar a leitura, não vai progredir. Então, tenta ler uma coisa que seja boa para você. Se você quiser ler alguns tipos de livros que são de autoajuda, enfim, tente não ser tão focado naquilo. Tenta ver o que é o escritor quis te mostrar. Tenta focar mais no que você tá sentindo e não só nas grandes ideias que estão ali naquele livro. Porque, às vezes, não é a mesma realidade. Eu espero que você já tenha algum tipo de livro aí dentro de casa, porque se você não tiver, tem vários aí online e tem vários pra gente comprar muito baratinho. Inclusive o Pequeno Príncipe, eu vou deixar aqui embaixo da descrição um link que é maravilhoso e eu acho, se eu não me engano, que é R$20, R$30 máximo. E para você já começar a sua leitura. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. E um beijo.